You'll never guess who he wants to be. Spider-Man. Why? Well, he knows a hero when he sees one. Too few characters out there flying around like that, saving old girls like me. Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Is it possible to become a hero even if I don't have a quirk? I'm a normal kid without any powers. Could I ever hope to be someone like you? There are stories about every hero, how they became great. Most have one thing in common. Their bodies moved before they had a chance to think, almost on their own. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, Don't waste it. Don't waste your life. gives us strength. And I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Makes us noble. And finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most. We're gonna be okay. You can rest now. I believe that things that are supposed to happen always find a way to happen. Sometimes they make sense, sometimes they don't. And sometimes they really, really hurt. But it's okay, because those things put us on a path to becoming who we're meant to be, and this is who I'm meant to be. Dreams save us. Dreams lift us up and transform us into something better. And on my soul, I swear that until my dream of a world where dignity, honor, and justice are the reality we all share, I'll never stop fighting. Ever. This world must change. It's a place where those who steal from others prevail, where the sorrow of those who have been wronged turns to hatred, causing an endless cycle. I want to make a world where people smile and live happily. For that to happen, there has to be a symbol. What kind? One of peace. You too can become a hero. Sempre nos apresentaram um mundo onde a ficção narra a ascensão de alguém extraordinário. Alguém capaz de enfrentar forças opressoras e salvar o dia diante de ameaças colossais. Para muitos, essas histórias não passam de um passatempo, um simples escape da monotonia do cotidiano. E essas pessoas não estão erradas, mas essas narrativas vão muito além disso. Por trás da fantasia, esses personagens carregam mensagens e valores que muitos preferem não enxergar. Antes de falar sobre a figura desses heróis em nossa vida, é preciso voltar muito atrás. Mais especificamente, ao período de formação das primeiras consciências humanas e das grandes mitologias da antiguidade. Naquele tempo, o ser humano não olhava para o céu apenas em busca de estrelas, mas em busca de sentido, seja nas areias do Egito, nas terras da Grécia ou nas civilizações da América pré-colombiana, uma mesma estrutura parecia emergir. Uma mesma história, contada de diferentes formas. Na Grécia e em Roma, esses heróis se tornam particularmente evidentes. Quando vemos Teseu adentrar o labirinto do Minotauro, não assistimos apenas a uma luta contra uma criatura. Assistimos a um mergulho nas profundezas da própria mente. Quando vemos Hércules enfrentando seu passado para se transformar, testemunhamos alguém amadurecendo, alguém aprendendo com as próprias escolhas. Em O Herói de Mil Faces, publicado em 1949, Joseph Campbell propõe que essas histórias não são apenas coincidências culturais, mas manifestações de uma estrutura universal. Ele chama isso de monomito, a ideia de que por trás de 1000 rostos e nomes diferentes, a jornada do herói é sempre a mesma. Um mapa das transformações humanas. Para Campbell, o mito é o canal por onde as energias da eternidade entram no tempo. Ele argumenta que em histórias de povos isolados ou de grandes civilizações, encontraremos sempre um mesmo padrão narrativo. Um ciclo, separação, iniciação, retorno.
O herói nesse contexto é aquele que ultrapassa seus limites pessoais e se torna veículo de algo maior do que si mesmo. Agora, vamos observar como isso se manifesta na prática. Vamos para o ano de 1273 a.C., no Egito Antigo, a história de Moisés. Sua trajetória é uma das expressões mais claras do monomito. Ao presenciar o sofrimento de seu povo, Moisés se revolta ao ver um oficial egípcio chicoteando um escravo hebreu. Em um ato de impulso, reage e o mata. Esse momento marca uma ruptura. Moisés abandona sua identidade e foge para as terras áridas de Madian. Para Campbell, esse é o primeiro limiar, um instante em que um herói cruza a fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido. O herói, em vez de passar pelas provas e vitórias do mundo exterior, entra em si mesmo para encontrar as causas profundas de seus conflitos. E quando ele atravessa o limiar, o que ele encontra é a sua própria sombra. Durante 40 anos, Moisés viveu no deserto. De príncipe, torna-se pastor, constrói uma nova vida, forma uma família e aprende a viver de forma simples. Essa é a fase que Campbell chama de ventre da baleia. Um mergulho no desconhecido, um processo de transformação. Para que algo maior possa surgir, o antigo precisa desaparecer. Enquanto pastoreia o rebanho de seu sogro no Monte Sinai, Moisés recebe um chamado. Deus revela que ouviu o clamor de seu povo e o envia de volta ao Egito para libertá-lo. Moisés hesita, acreditando não ser capaz, mas algo muda e ele aceita. Neste momento, deixa de agir apenas por si mesmo e passa a se tornar instrumento de uma força maior. Campbell descreve esse estágio como a dissolução das fronteiras. O herói deixa de ser apenas um indivíduo e passa a representar algo universal. Oh, Moses, I shall be with you when you go to the king of Egypt. But Pharaoh will not listen. So I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders. Take the staff in your hand, Moses. With it, you shall do my wonders. I shall be with you, Moses. Ao retornar, Moisés enfrenta Ramses II, seu irmão de criação. O conflito não é apenas político, é simbólico. É o confronto entre dois mundos. Para Campbell, a função da jornada do herói é justamente essa: regenerar o mundo. Quando uma sociedade perde seu sentido, o herói é aquele que atravessa o desconhecido para trazer de volta algo que o reorienta. Ramesses, look. What do you see? A greater Egypt than that of my father. That is not what I see. Moses, I cannot change what you see. I have to maintain the ancient traditions. I bear the weight of my father's crown. Do you still not understand what Seti was? He was a great leader. His hands bore the blood of thousands of children. Slaves. My people. And I can no longer hide in the desert while they suffer. At your hands. So, you have returned, only to free them. I'm sorry. E se você pensa que essas histórias ficaram presas ao passado, está enganado. Os mesmos padrões que estruturam os mitos antigos continuam presentes hoje. Eles apenas mudaram de forma, mudaram de cenário. E talvez tenham se tornado mais visíveis do que nunca.
A gente vê muito disso, seja nos quadrinhos ou até mesmo no filme, o quanto o Super-Homem se importa com as pessoas. E individualmente também, não só em questão de sociedade, mas individualmente nas pequenas coisas, no dia a dia, nas interações interpessoais, você tratar as pessoas com carinho e consideração realmente fazem a diferença. E para mim, eu sei que ele me inspira a, pelo menos, eu tentar fazer o meu melhor e ter o máximo de empatia pelos outros. As pessoas esqueceram da empatia, elas esqueceram do carinho, elas esqueceram da consideração. Eu acredito que realmente aprender isso com o Super-Homem deixaria a nossa sociedade melhor. Você já escutou essa música em algum lugar? Mais do que um personagem, ele se tornou um molde para todos os deuses modernos que viriam a seguir. Uma figura que carrega o peso de ideias inabaláveis e uma força que desafia as leis da própria física. Seu nome? Superman. O livro Superman, The Complete History, de Les Daniels, aborda a trajetória de Jerry e Joe, os criadores do personagem. Com acesso a arquivos históricos e materiais raros da DC Comics, Daniels reconstrói o nascimento de um dos maiores ícones da cultura pop. No início dos anos 30, Jerry Siegel era um fã ávido das revistas Pulp Fiction. Ele percebeu que outros fãs estavam criando suas próprias publicações amadoras para discutir o gênero. Inspirado por isso, ele e Shuster decidiram publicar suas próprias visões do futuro. Daniels comenta: era como se Siegel tivesse encontrado as mãos para suas ideias e Shuster tivesse encontrado a voz para seus desenhos. O encontro dos dois, ainda adolescentes, marca o início de algo muito maior. Para Daniels, o Superman não nasce do nada. Ele é a reencarnação de lendas ancestrais como Sansão e Hércules. Mas Siegel e Shuster fazem algo inusitado. Em vez de um semideus de mármore, criam um visitante das estrelas, alguém de fora da Terra. No fim, a essência permanece a mesma. A figura do Salvador que desce dos céus para resolver os dilemas impossíveis da humanidade. Uma das inspirações para a criação do personagem vem do conceito Übermensch, super-homem em alemão. Mas esse conceito havia sido popularizado e distorcido pela propaganda nazista na Alemanha. Jerry Siegel, sendo judeu, transforma essa tensão em criação. Diante do uso do super-homem como símbolo de opressão, ele cria um herói que representa exatamente o oposto: liberdade, justiça e tolerância. Nas palavras do próprio Siegel, tive um grande desejo de ajudar as massas oprimidas de alguma forma. Como eu poderia ajudá-las se mal conseguia ajudar a mim mesmo? O Superman foi a resposta. Aqui encontramos a essência do heroísmo descrita por Campbell em O Herói de Mil Faces. O herói é um homem que, mediante o autossacrifício e a submissão, logrou conquistar seus medos e ambições pessoais para torná-los úteis à sua sociedade. Em 1938, Siegel e Shuster venderam os direitos de Superman por $130. Naquele momento, não imaginavam o impacto que estavam criando, mas o mundo mudaria rapidamente. Em 1940, o nazismo avançava pela Europa com velocidade assustadora. Para as crianças americanas, a guerra ainda era distante, acontecia no rádio, no cinema e nos brinquedos, mas ainda não nas suas ruas. Para as crianças alemãs, era o próprio cotidiano. Enquanto o nazismo pregava superioridade e obediência cega, o Superman oferecia outra visão. O poder não pertence a uma raça, pertence à escolha de fazer o bem. Superman, did you consult with the president before entering Bravian airspace? No. The Secretary of Defense? Nope. Or any U.S. official before you took matters into your own hands and decided unilaterally how to handle this extremely delicate situation? and his goons were going to kill people. Yes, but the results of you seemingly acting as a representative of I the wasn't United States will representing cause anybody more except for problems me around the and- world, and more than a myself war that and- lasted and- between and good, 12 I don't know, and doing 24 hours good. and was just replacing one tyrannical regime Ao with ser atacado por Joseph Goebbels como uma ferramenta de conspiração judaica, o Superman deixou de ser apenas ficção.
ele se torna símbolo. A DC Comics abraça essa dimensão e transforma o herói em um ícone da democracia. Nos anos 40, o sucesso é avassalador. O Superman já vendia mais de 1 milhão de exemplares por edição. Daniels destaca que o maior conforto para uma criança não estava no voo do Superman, mas na existência de Clark Kent. A ideia de que o homem mais poderoso do mundo escolhe ser comum, tímido e imperfeito. Era um abraço na autoestima dos leitores. Just a minute. Now, I realize, of course, that times are tough for some these days, but this isn't the answer. You can't solve society's problems with a gun. You know something, buddy? You're right. I'm gonna turn over a new leaf. Good for you, sir. That's the spirit. See, he doesn't really want to hurt anybody. Right after I rip off this lady's purse. Of course. Now, come on, lady. Hand it over. Lois, I think maybe you better... Lois, what are you doing? Para Joseph Campbell, o Superman representa o arquétipo do herói solar. Ele nasce, ascende ao poder, declina e renasce. Mas, acima de tudo, ele escolhe se submeter à humanidade. Ele poderia ser um deus, mas decide ser humano. E é justamente isso que o torna necessário. Em um mundo em ruínas, o Superman era mais do que entretenimento, era um refúgio. Enquanto o nazismo se pintava em tons de cinza, o azul e o vermelho do herói traziam vida. Onde havia opressão, ele oferecia esperança. This appeal that Superman has, that's more than just a cartoon character. Philosophically, what does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one-man vigilante force. They need a friend. Para Campbell, esse é o papel do mito como pedagogo. O mito ensina, orienta, guia. Ele é a bússola que ajuda a criança a atravessar as dificuldades, sem deixar a esperança morrer pelo caminho. O Superman não é apenas um herói. Ele é a mão estendida que diz: você também pode ser. Somos aquilo que escolhemos ser, e talvez essa seja a maior força do Superman. Não está nos músculos, mas na escolha. Mesmo nos tempos mais sombrios, a figura do herói permanece. Para nos lembrar que ainda é possível ser bom. Quem você escolhe ser define quem você é. I'm not who I thought I was. They sent me here to hurt people. Parents aren't for telling their children who they're supposed to be. We are here to give y'all tools, help you make fools of yourselves all on your own. Your choices, Clark. Your actions. That's what makes you who you are. I'll tell you something, son. I couldn't be more proud of you. É uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo passa por tanta dificuldade, mesmo assim decide ajudar os outros. Botar os outros na frente dele, porque sente que tem essa responsabilidade. Eu acho que é interessante porque muitas coisas dão errado na vida dele. Eu acho que mesmo as coisas não indo da maneira como foram planejadas, ele sempre foi uma pessoa que, acima de tudo, sempre persistiu e seguiu em frente. Mesmo quando tudo parecia ser difícil, que não estava dando certo. With great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Remember that. Uma das frases mais emblemáticas já ditas no mundo dos super-heróis. Mas o Homem-Aranha não foi marcado apenas por sua resiliência e determinação. Ele foi marcado, sobretudo, por quem existe por trás da máscara. Peter Parker,
um jovem estudante concluindo o ensino médio que ganha poderes após ser picado por uma aranha radioativa. A verdadeira força de Peter está na sua capacidade de se levantar após cada queda. Sua jornada é marcada por perdas profundas, sacrifícios pessoais e pelo constante malabarismo entre suas responsabilidades como herói e as responsabilidades de um cidadão comum: pagar o aluguel, preservar seus vínculos e manter seus princípios éticos intactos. No livro Spider-Man: A History and Celebration of the Web-Slinger, escrito por Peter David e Robert Greenberger, lançado em 2022, os autores narram a evolução do Homem-Aranha, desde sua criação em 1962 até os dias atuais do lançamento da obra, reunindo bastidores, depoimentos e reflexões sobre o personagem ao longo das décadas. Em 1962, em um pequeno escritório na Times Square, em Nova York, Stan Lee pensava em seu próximo herói. Após o sucesso da saga do Quarteto Fantástico, ele queria alguém mais próximo do povo. Alguém que passasse por problemas que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. Ele queria um herói jovem, com inseguranças, com dificuldades financeiras, com problemas amorosos. Um herói que pudesse errar. Naquele momento, a maior parte dos adolescentes nos quadrinhos ocupava o papel de ajudante. Mas Stan Lee insistia em colocar o jovem no centro da narrativa. Ele queria falar diretamente com esse público. Para desenhar o personagem, chamou Jack Kirby, com quem já havia trabalhado. Mas o resultado ainda estava muito próximo de um herói tradicional, musculoso, patriótico, grandioso demais. Foi então que Stan chamou Steve Ditko. Ditko trouxe outra proposta, uma figura mais magra, estranha, quase claustrofóbica. Trouxe também a máscara fechada, sem traços visíveis do rosto, algo revolucionário para a época, porque permitia que qualquer leitor, independentemente de aparência ou origem, pudesse se imaginar sob o traje. Stan ficou impressionado com o resultado, e juntos os dois lançaram Amazing Fantasy, número 15. Peter David destaca que a ideia final do Homem-Aranha nunca foi apenas sobre os poderes, foi sobre a possibilidade de falha. O Homem-Aranha não surgiu como um símbolo de perfeição inalcançável. Ele nasceu como extensão do jovem incompreendido, do nerd deslocado, do menino que tenta fazer o certo, mesmo sem saber exatamente como. We tried to make our characters have feet of clay. Now, poor Spider-Man. I mean, okay, he's pretty good at catching bad guys, but he's apt to get an allergy attack while he's fighting. He worries about dandruff. He'll have an ingrown toenail, tears his costume. His Aunt May won't let him go out to save the world because he's not wearing his galoshes and it's snowing out. A genialidade da proposta original está no equilíbrio agridoce de sua rotina. A ideia de que o herói pode até vencer o vilão, mas, no fim do dia, ainda perder o emprego, chegar atrasado, decepcionar alguém ou falhar em sua vida pessoal. Foi essa humanidade, cheia de falhas e contas para pagar, que consolidou o Homem-Aranha como o herói de todos nós. Oh, hey! Wow, Dr. Connors. Sorry. Where were you headed, Parker? To your class. My class is over. See me standing here? I'm sorry. I'm trying. I want to be here. Then be here. Look at you, Peter. Your grades have been steadily declining. You're late for class. You always appear exhausted. A resposta do público foi imediata. Cartas começaram a chegar à editora em grande quantidade. Pela primeira vez, leitores jovens e universitários viam um herói que compartilhava de suas preocupações: o bullying, o sentimento de inadequação, a falta de dinheiro, o peso de não se encaixar. O principal fator dessa conexão era o espelhamento. O público se via em Peter Parker, alguém que, mesmo dotado de superpoderes, continuava preso aos problemas mais mundanos da vida. Mais do que isso, o público se reconhecia na humanidade de seus erros. A morte do tio Ben trouxe um choque decisivo. Peter não podia voltar atrás para impedir o que aconteceu, mas podia transformar sua falha em promessa.
lutar para que ninguém mais precisasse sofrer a mesma dor que ele sentiu. Segundo Joseph Campbell, o Homem-Aranha pode ser compreendido como o herói que rompe com estruturas antigas. Peter Parker inaugura uma nova sensibilidade dentro do imaginário heróico. Ele traz os problemas cotidianos para dentro do mundo dos quadrinhos. Ele antecipa uma era de heróis mais humanos, frágeis e falíveis. Como escreve Campbell, o herói é o homem de amanhã que nasceu hoje. No livro de Peter David e Robert Greenberger, os autores exploram aquilo que chamam de a maldição de Peter Parker. O Homem-Aranha não é apenas um herói que combate o crime. Ele é também a razão pela qual a vida pessoal de Peter frequentemente desmorona. A responsabilidade, nesse caso, não é uma escolha leve, é uma dívida moral, uma dívida que ele acredita nunca conseguir pagar. As pessoas se veem em Peter Parker porque todos nós já sentimos o peso de abrir mão de algo que queremos por algo que precisamos fazer. Peter Parker é, de certa forma, o padroeiro de quem está exausto, mas continua. O peso se torna tão grande que ele tenta desistir. Ele se perde na própria de ser do Homem-Aranha. Campbell observa que o público se identifica com o herói por sua capacidade de transformar falhas em propósito. Ao aceitar o fardo da morte do tio Ben, Peter deixa de ser apenas um jovem comum e passa a se tornar uma força em defesa dos outros. Mas essa força cobra um preço. Peter vive em um estado constante de vigilância. Ele não se permite descansar por muito tempo, porque sente que o descanso de Peter Parker pode significar a negligência do Homem-Aranha. Ele precisa mentir para as pessoas que ama, para a tia May, para Mary Jane, e isso corrói sua vida íntima. Os autores mostram como esse peso afeta o caráter do personagem. Muitas vezes, ele aparece apenas como um sobrinho irresponsável, um amigo ausente, alguém que nunca consegue explicar por que desaparece. All the things you've been thinking about, Peter, make me sad. Can't you understand? I'm in love with Mary Jane. Peter, all the times we've talked of honesty, fairness, justice, all of those times I counted on you to have the courage to take those dreams out into the world. I can't live your dreams anymore. I want a life of my own. You've been given a gift, Peter. With great power comes great responsibility. Take my hand, son. No, Uncle Ben. I'm just Peter Parker. I'm Spider-Man. No more. No more. Mas como Joseph Campbell sugere, o herói que aceita o chamado não pode simplesmente voltar a ser quem era. A consciência do poder já é, por si só, um fardo. O herói precisa morrer para a sua vida antiga para que possa renascer como algo novo. Para Peter Parker, essa morte acontece quase todos os dias. Ele sacrifica seus desejos, sua liberdade e parte de sua felicidade pessoal em nome de um princípio: proteger a cidade e aqueles que nela vivem. O Homem-Aranha é o símbolo de que a esperança pode nascer justamente de quem parece não ter nada. Se ele desistir, o cinismo vence. Em Amazing Spider-Man número 33, Peter Parker define sua própria razão de ser. Preso sob toneladas de aço, cercado pela água e levado ao limite da exaustão, ele se reergue, não por raiva nem por glória, mas por amor e senso de dever para com sua tia May.
Segundo Campbell, esse é o momento em que o herói encontra sua apoteose. Peter deixa de ser movido apenas pela culpa e passa a agir como uma força profundamente comprometida com a proteção do outro. Enquanto ele se levanta nos quadrinhos, o público se levanta junto com ele, porque todos nós, em algum momento, já precisamos encontrar uma força quase impossível para cuidar de alguém que amamos. Campbell também afirma que o herói raramente se sustenta completamente sozinho. Ele precisa de uma força motriz. Em muitas narrativas, MJ é quem ajuda Peter a integrar suas duas metades. Ela o aceita como um jovem inseguro e também como o herói. Ajuda a dividir o peso. You shouldn't be here. I know you think we can't be together. But can't you respect me enough to let me make my own decision? I know there'll be risks, but I want to face them with you. It's wrong that we should only be half alive, half of ourselves. I love you. So here I am, standing in your doorway. I've always been standing in your doorway. Ao analisarmos o Homem-Aranha sob a lente de Joseph Campbell, percebemos que sua verdadeira apoteose não ocorre quando ele derrota um supervilão. Ela acontece no momento em que, exausto e derrotado, ele decide vestir a máscara mais uma vez. A identificação do público com Peter Parker nasce justamente dessa dualidade. Ele é o espelho das nossas próprias lutas diárias. No seu mundo, grandes responsabilidades não é apenas um lema heróico. É também o dever de cuidar dos outros, mesmo quando o mundo parece desmoronar sobre os nossos ombros. I can hear the scream starting again even as I hang up the phone. And I know it's him, drawing me out again. And I think, am I that predictable? I'm tired. I've been fighting this guy for nearly 12 hours straight. I haven't had anything to eat or drink. And he's not even tired. But I am. I'm hurt, and I'm tired, and I want to go home, and I want to sleep, and I don't want to be here. And I think, can I let this one go? Can I let it be someone else's problem? Just for a minute, so I can rest. No, I can't. But I wish I could. God, but I wish I could. Ter sido inspirada muito na parte que estava surgindo da luta do feminismo, né, para em questão tipo, do empoderamento feminino, revivendo uma figura histórica, né, da Amazônia, com uma forma de trazer essa figura da guerreira feminina de volta num momento em que a mulher era muito vista como dona de casa, muito vista como cuidadora só, né, como tudo menos uma heroína. Sempre que falamos de heroísmo, bondade e justiça, pensamos em muitos nomes. Mas entre eles, há uma mulher que não apenas luta por todos. Ela acredita com a mesma força que a paz é um caminho que só pode ser alcançado coletivamente. Ela luta, se sacrifica e vive constantemente aprendendo a ser uma maravilha. Seu nome? Mulher Maravilha. No livro A História Secreta da Mulher Maravilha, a historiadora de Harvard Jill Lepore investiga como os movimentos feministas do início do século XX e a vida pessoal de William Moulton Marston influenciaram diretamente a criação da personagem. Segundo Lepore, a Mulher Maravilha nasce da interseção entre lutas feministas, teorias psicológicas e uma vida privada cercada de segredos. Quando Olive Byrne publicou um artigo na revista Family Circle, entrevistando o próprio marido, William Moulton Marston, um respeitado psicólogo formado em Harvard,
sobre o potencial educativo dos quadrinhos, essa mídia ainda era amplamente desprezada como um tipo de lixo cultural. Marston, no entanto, via outra possibilidade. Ele acreditava que os quadrinhos poderiam ensinar valores e moldar visões de mundo. Também defendia ideias bastante particulares sobre poder, afeto e autoridade. Para ele, a saúde mental e a paz social dependiam daquilo que chamava de submissão amorosa. Na sua visão, mulheres seriam mais capazes de exercer liderança por meio do amor e não do medo. Esse artigo chamou a atenção de Max Gaines, editor que viria a se tornar figura central na DC Comics. Impressionado com a defesa de Marston, Gaines o convidou para atuar como consultor editorial. Para Jill Lepore, essa era a oportunidade perfeita para Marston colocar suas teorias em prática por meio de um novo herói, ou, mais precisamente, de uma nova heroína. William queria criar uma personagem capaz de rivalizar com o Superman em força e relevância, mas que representasse a nova mulher da era sufragista. Sua vida pessoal também atravessa profundamente essa criação. William mantinha uma relação poliamorosa com Elizabeth e Olive. Juntos, construíam uma dinâmica familiar que precisava permanecer escondida das convenções da época. Segundo Lepore, muito da dualidade entre Diana e a Mulher Maravilha se alimenta dessas camadas de segredo, invenção e identidade. O filme Professor Marston e as Mulheres Maravilhas aborda com mais detalhes como essa relação começou e terminou. A própria aparência da heroína foi moldada pelas mulheres da vida de William. Olive Byrne inspirou traços físicos, postura e até icônicos braceletes da personagem, já que usava pulseiras largas de prata. Já o simbolismo das correntes e da libertação remete diretamente às metáforas feministas da época, associadas à quebra das amarras do patriarcado. Jill Lepore também observa que, para preservar sua credibilidade acadêmica, Marston assinava roteiros como Charles Moulton. No entanto, sua vaidade permanecia visível. Frequentemente, ele usava sua autoridade como psicólogo para elogiar publicamente o trabalho que ele mesmo escrevia sob pseudônimo. Com desenhos de H.G. Peter, A Mulher Maravilha estreou em dezembro de 1941. O sucesso foi imediato. A princesa amazona rapidamente se tornou um dos símbolos mais potentes do imaginário feminino durante a Segunda Guerra Mundial. Para Lepore, havia ali algo sem precedentes. Pela primeira vez, ideias radicais ligadas ao movimento sufragista e ao controle da natalidade chegavam ao grande público por meio de uma personagem. Ao contrário de muitos heróis centrados na força bruta, Diana busca a harmonia coletiva. Sua luta não se organiza apenas em torno da vitória física. Ela procura restaurar equilíbrio, verdade e compaixão. É um heroísmo que não se define apenas pela destruição do inimigo, mas pela transformação do mundo. Jill Lepore analisa que os leitores foram fisgados justamente por essa combinação entre a mitologia grega e a psicologia moderna de William Marston. O diferencial da personagem estava no propósito de suas histórias. Elas não se limitavam a mostrar uma heroína derrotando vilões. Buscavam curar mentes corrompidas, desmoronar estruturas de dominação e revelar verdades ocultas. As Amazonas deixam de ser figuras de ação para se tornarem parte de um manifesto político, emocional e social. Campbell esclarece: o herói moderno, o indivíduo moderno que se atreve a ouvir o chamado, não pode e não deve esperar que sua comunidade livre de seu medo. Sua missão é trazer a luz de volta ao mundo. A trajetória da Mulher Maravilha pode ser lida ao mesmo tempo como validação e subversão do monomito. Enquanto Campbell enfatiza a jornada da autodescoberta e o retorno como um elixir, Marston desenha Diana para que esse elixir seja uma transformação social e psicológica do mundo dos homens. Na estrutura de Campbell, a figura feminina no monomito geralmente aparece em dois papéis: a mãe sagrada, aquela que abençoa o herói para a sua jornada, ou a tentadora, a que desvia o caminho do herói, muitas vezes o levando à sua pior versão. Para Marston, a mulher não é o guia para a jornada de um herói, ela é a própria jornada. Enquanto para Campbell o herói costuma deixar casa para encontrar o desconhecido, Diana deixa um lugar de harmonia para entrar no nosso mundo. Um mundo em guerra,
conflito e autodestruição. Seu objetivo não é conquistar poder, é levar paz e verdade à humanidade ferida. Nooit hebben de ouders afgemaakt. Ooit wordt zo diegenen die niet konden snappen, die worden de oud-slaven meegenomen. Waar is dit gebeurd? Werd aan die andere kant van die Louvre. Diana, nós temos que ir. Precisamos ajudar estas pessoas. Temos que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para comer e no vilarejo são escravos, eu entendo, disse. mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol. Como pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la. Então o quê? Não faremos nada? Não, nós já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos, Steve, salvar todo mundo nessa guerra. Steve. Não foi para isso que viemos até aqui. Après, Steve. Não, mas é o que eu vou fazer. Nesse sentido, o mundo extraordinário é o nosso. É aqui que estão as provas, os deuses, os monstros. Themyscira, por outro lado, funciona como um espaço de origem, proteção e estabilidade. William Marston constrói, assim, uma heroína que organiza o próprio caminho tradicional da jornada do herói. A criação da Mulher Maravilha representa um dos experimentos mais singulares da cultura pop do século XX, ao unir a formação acadêmica, psicológica e imaginação mitológica. Marston não criou apenas uma personagem, criou um manifesto em forma de quadrinhos. Diferente do arquétipo masculino mais clássico, que parte em busca de iluminação ou conquista individual, Diana parte de uma utopia para oferecer ao mundo um novo princípio ético. Sua vitória não está na aniquilação do inimigo, está na libertação, na quebra das amarras do patriarcado, na possibilidade de imaginar outro tipo de força. What's wrong, little one? They won't let me play pirates with them. And why not? Because I'm the girl and they need someone to save. It's okay. I don't even know how to sword fight. Neither do they. In battle, they'd be slaughtered instantly. Would you like me to teach you how to sword fight? They're using the horizontal cut, but in close like they are, the thrust is a better move as it's more likely to cause real injury and less likely to be blocked by your opponent. Do you understand? Uh-huh. Now go, unleash hell. Apesar de existirem heróis tão distintos entre si, é impressionante perceber como os estudos de Joseph Campbell continuam influentes, guiando de forma profunda a trajetória desses personagens. Cada um deles rompe suas próprias barreiras. Cada um deles atravessa um tipo de limiar. E no fim, convergem para uma mesma mensagem. Em O Herói de Mil Faces, Campbell define o herói não apenas como um guerreiro ou alguém dotado de superpoderes. Para ele, o herói é um símbolo vivo do potencial humano de transformação e autoconhecimento. Esses personagens representam, de forma ficcional, as nossas próprias lutas, os nossos medos, as nossas perdas, e também a coragem que precisamos encontrar para seguir adiante. No fundo, ser um herói é realizar uma jornada de expansão de consciência. Conectamos esses estudos ao presente quando percebemos que o chamado da aventura, descrito por Campbell, é o mesmo frio na barriga que sentimos quando a vida nos coloca diante de responsabilidades inesperadas. Os cenários mudam, as roupas mudam, os símbolos mudam, mas a necessidade humana de atravessar limites e encontrar sentido permanece. Os estudos de Campbell continuam vivos porque o Herói de Mil Faces continua mudando de forma para continuar falando conosco.
Ser um herói vai muito além de salvar as pessoas. É ser um símbolo para aqueles que sentem medo. É agir quando é mais fácil se omitir. Você não precisa ser o Superman para trazer paz ao seu redor. Não precisa ser picado por uma aranha radioativa. Nem ser uma deusa de outra civilização. Fazer o que é certo. Escolher o bem mesmo quando ninguém está olhando. São esses os valores que verdadeiramente importam. Como pontua Les Daniels, o Superman não é apenas aquele que vence uma batalha física. Ele é aquele que vence a tentação do poder. É um homem que, podendo ser tudo, escolhe ser bom. Alguém que se torna luz contra a escuridão. Uma voz que se levanta contra a maldade e o medo. Às vezes, nem paramos para olhar para trás e perceber como conseguimos ajudar alguém em um momento difícil. Muitas vezes, nem enxergamos o impacto que causamos, porque apenas fazemos aquilo que parecia ser correto naquele momento. E talvez seja exatamente aí que o heroísmo comece. Um estudo realizado na Universidade de Stanford pelo professor Jamil Zaki revelou que boas ações podem ter efeito contagioso. Quem testemunha ou recebe uma atitude positiva tende a replicar esse comportamento com outras pessoas. Ser a melhor versão de si mesmo, portanto, não é um ato egoísta, é um ato que pode irradiar cuidado, empatia e transformação. Todos os dias enfrentamos barreiras, como Jerry Siegel, que, diante do horror do nazismo e sem saber como lutar diretamente contra aquilo, usou a criação para transformar angústia em símbolo. Usou sua imaginação para criar um personagem que representasse força, resistência e esperança. A força dos estudos de Campbell está justamente nessa descoberta. O tempo passa, mas a alma humana continua pedindo pelas mesmas bússolas. Os valores heróicos não vêm dos poderes, eles vêm das escolhas, do que fazemos, do modo como tratamos o outro, do impacto que geramos na vida de quem está ao nosso redor. Uma pequena ação pode gerar frutos imensos, e se você acredita no que esses personagens tentam comunicar, meus parabéns, você já é um herói. Aquela pessoa que ajuda os outros simplesmente porque deve ou precisa ser feito e porque é a coisa certa de se fazer é, de fato, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro super-herói. Stan Lee.